Livro Focalização, segunda parte, a focalização. Item 4. O Manual da Focalização. Chegou a hora de você aprender a focalizar. O ato interno da focalização pode ser dividido em 6 etapas ou movimentos. Quando tiver mais prática, não precisará pensar neles como partes individuais do processo. Vê-los como movimentos separados dá ao processo uma aparência mais mecânica do que ele é, ou será mais adiante. Dividi o processo dessa maneira porque aprendi, em anos de experiência, que o modo mais eficaz de ensinar a focalização a quem nunca a tentou antes. Encare este capítulo apenas como um manual básico. À medida que o livro avançar, ampliaremos essas instruções essenciais, daremos esclarecimentos e as abordaremos de outras perspectivas. Talvez não ocorra na primeira tentativa, mas você sentirá que algo muda por dentro. Darei, em primeiro lugar, as instruções de focalização de forma abreviada, no estilo de um manual. No capítulo seguinte, realizaremos os 6 movimentos mais detalhadamente, parando para explicá-los e aprimorá-los. Manual de focalização. Número 1. Clareando o espaço. Vou pedir para você ficar em silêncio, somente consigo mesmo. Procure ter um momento para relaxar. Agora, gostaria que prestasse atenção internamente em seu corpo, em seu estômago ou peito. Observe o que vem de lá quando você se pergunta: como vai a minha vida? O que é mais importante para mim agora? Sinta isso dentro do seu corpo. Deixe as respostas surgirem devagar nessa sensação. Quando alguma preocupação surgir, não vá para dentro dela. Recue e diga: sim, ela está aí. Eu posso senti-la ali. Deixe existir um pequeno espaço entre você e ela. Pergunte-se o que mais você sente. Espere novamente e sinta. Geralmente pode surgir várias coisas. Número 2, Felt Sense. Daquilo que surgiu, selecione um problema pessoal para focalizar. Não vá para dentro dele, recue. É claro que há muitas partes sobre o que você está pensando, partes demais para pensar em cada uma separadamente. Mas você pode sentir todas essas partes juntas. Preste atenção a esse lugar onde geralmente sente as partes e de lá pode obter uma sensação de como sente o problema como um todo. Permita-se sentir essa sensação obscura desse todo. Número 3, gancho. Qual é a qualidade dessa sensação felt sense pouco clara? Deixe que uma palavra, frase ou imagem surja do próprio felt sense. Pode ser uma palavra qualitativa do tipo difícil, assustador, emperrado, pesado, nervoso. Uma frase ou uma imagem. Atenha-se à qualidade do felt sense até que algo se encaixe corretamente. Número 4. Ressoando. Avance e retroceda entre o felt sense e a palavra, frase ou imagem. Verifique a ressonância de um com o outro. Verifique se há algum sinal corporal que lhe permita saber que a palavra, frase ou imagem está adequada. Para isso, você precisa ter o felt sense outra vez, assim como a palavra. Deixe o felt sense mudar, se for o caso, assim como a palavra ou imagem, até que sinta que capturou a qualidade do felt sense. Número 5. Perguntando. Agora pergunte: o que é isso a respeito desse problema como um todo que produz essa qualidade que acabou de nomear ou ilustrar?
Esteja certo de que a qualidade é sentida novamente, fresca, vívida e não apenas relembrada. Quando estiver com ela novamente, procure tateá-la, tocá-la, estar junto e perguntando: o que faz do problema como um todo tão... Ou pergunte: o que é nesse sentido? Se você obtiver uma resposta rápida, desprovida de uma mudança no felt sense, deixe que a resposta se vá. Volte sua atenção para o seu corpo e encontre o felt sense outra vez. Pergunte novamente. Esteja em contato com o felt sense até que algo surja junto com uma mudança, um leve estalo ou alívio. Número 6. Acolhendo. Acolha o que quer que surja junto com a mudança, felt shift, amigavelmente. Permaneça com isso por um tempo, mesmo que seja apenas um leve alívio. Seja o que for, essa é apenas uma mudança, pois haverá outras. Você provavelmente continuará após um tempo, mas fique assim por alguns momentos. Se durante essas instruções em algum lugar você sentir ter tocado uma sensação corporal holística e pouco clara deste problema, então você o focalizou. Não importa se a mudança corporal surgiu ou não. Ela surge do seu modo. Nós não a controlamos. A história de um problema trivial. Vejamos os movimentos da focalização em ação. A mulher que contou a experiência a seguir está perto dos 30 anos. Vou chamá-la de Cláudia. Ela e o marido, digamos, Fernando, moram no subúrbio. Ele trabalha num banco onde tem grande possibilidade de chegar a gerente. Cláudia é professora durante meio período em um colégio. O trabalho de meio período é necessário, porque ela precisa cuidar do filho de 5 anos. Uma noite, Fernando chegou em casa radiante. O presidente do banco lhe dissera claramente que a empresa tinha planos de expansão e que ele, Fernando, era o funcionário fundamental nos planos. Na empolgação, ao contar a história a Cláudia, Fernando derrubou uma travessa da mesa da cozinha e a quebrou. Era a melhor porcelana que ela tinha. Cláudia teve um acesso de raiva, subiu as escadas chorando e se recusou a preparar o jantar. Ela ficou surpresa e irritada com a sua explosão. Situações tão conturbadas assim não eram comuns. Cláudia ficou sozinha no quarto e tentou se recompor usando aqueles métodos conhecidos de todos, que raramente funcionam. Primeiro tentou desconsiderar o problema, classificando como trivial, como se tivesse esperança de que ele nem existisse. Então ele quebrou uma travessa cara, disse a si mesma, com raiva. Será que sou tão idiota de me irritar com isso? A droga da travessa nem é tão importante na minha vida. E, aliás, posso comprar outra. Isso não surtiu efeito. A irritação se recusava a desaparecer. Em seguida, Cláudia tentou analisar a situação. Bem, nos últimos dias estive sob grande tensão, disse a si mesma. Deixei o trabalho da escola se avolumar. Tive de ficar acordada até tarde corrigindo aquelas provas. Não dormi o suficiente. Claro, deve ser por causa disso que eu estava irritada. Nenhum resultado. O que ela disse devia ser verdade, mas nada mudava por dentro. Os sentimentos de raiva e irritação continuavam no mesmo lugar. Enfim, Cláudia decidiu tentar a focalização, que praticara durante muitos anos e a fizera se sentir muito bem. Era, em certo sentido, fluente nisso, do mesmo modo que se é fluente na língua materna. Ela não fez os 6 movimentos da focalização um de cada vez, como o principiante deve fazer, mas passou por eles num movimento único, contínuo. Ao recontar aqui a experiência dela, porém, vou assinalar os vários movimentos para que você perceba como ela foi de um para o outro. Preparação. Cláudia ajeitou-se da maneira o mais confortável possível, livrando-se de todas as irritações físicas desnecessárias que poderiam mascarar o que o corpo queria lhe dizer. Lavou o rosto, porque ficou quente e ardente depois do choro. Tirou os sapatos, apoiou num travesseiro na cabeceira da cama e se recostou. Primeiro movimento, clareando o espaço.
Ela juntou todos os problemas de um lado, como se estivesse abrindo espaço para si numa despensa desordenada. Por que não me sinto bem agora? Bem, ainda tenho de terminar de corrigir aquela pilha de papéis amarrotados da escola, e há o problema de a escola maternal ficar mandando Davi para casa. E claro, essa novidade horrenda da travessa quebrada. Cláudia distanciou-se um pouco de todos esses problemas, sabia que não tinha como fazê-los desaparecer, mas também sabia, por ser uma focalizadora experimentada, que podia ficar sossegada por um tempo longe deles. Segundo movimento, o Felt Sense. Cláudia voltou a atenção para o problema, que, naquele momento, parecia ser o pior. O escândalo por causa da travessa quebrada. Evitou intencionalmente qualquer conclusão a respeito disso, qualquer análise ou explicação. Simplesmente esperou o Felt Sense do problema. Ela perguntou: qual é a sensação de tudo isso? E então deixou que a sensação imprecisa lhe viesse por si só. Ampla, vaga, sem forma de início, sem palavras que a descrevessem, sem rótulos ou identificações de qualquer tipo. Cláudia não se impacientou com a falta de forma. Não exigiu que isso se identificasse, nem tentou impor uma identificação. Ah, é claro, essa sensação estranha deve ser... Ela deixou a sensação existir por um bom tempo, talvez por meio minuto. Terceiro movimento, buscando um gancho. Com delicadeza, se perguntou qual era a característica da sensação. Esperou para que o Felt Sense desse um nome a si mesmo ou surgisse uma imagem que condissesse com ele. Mais uma vez, Cláudia evitou analisar, evitou repreender-se, evitou as pressuposições e as deduções. Ela queria que a resposta viesse da própria sensação, não das informações confusas de sua mente. No terceiro movimento, uma palavra, uma frase ou uma imagem, caso se ajuste com precisão, faz às vezes de um gancho no Felt Sense. Em geral, se consegue sentir aí a primeira mudança. O primeiro bocado de movimento interno, às vezes apenas um espasmo, que diz é isso. Como costuma ocorrer, executou os movimentos da focalização quase simultaneamente nesse instante. Obteve uma palavra, terceiro movimento, verificou-a, quarto, e perguntou ao Felt Sense o que ela se referia. Quinto. Falando mais do que a própria Cláudia se descreveria, o que se passou dessa forma. Ela perguntou: o que é pior nisso? A sensação respondeu: a raiva do Fernando. Outra pergunta: por causa da travessa quebrada? A resposta sem palavras: não. A travessa não tem nada com isso. A raiva é pelo ar exultante, pelo modo como ele transmite confiança no futuro. Assim, o problema mudou. A mudança interna foi inconfundível. Cláudia recebeu a mudança por inteiro, e a percebeu várias vezes seguidas, sentindo-a ocorrer no próprio corpo. Quando o corpo parou de mudar, ela prosseguiu. Uma mudança como essa pode ocorrer a qualquer momento, durante a focalização. Você aceita e passa para outra rodada de focalização. Ela voltou a ter o Felt Sense com um problema modificado no seu corpo nesse momento. A exultação dele. Qual é agora a sensação toda disso? Cláudia aguardou. Não tentou impor palavras ao Felt Sense. Esperou pacientemente e deixou o Felt Sense falar por si mesmo. Um segundo movimento, mais uma vez. Ela tentou captar o caráter da sensação, o desconforto indistinto daquilo tudo e conseguir um gancho dessa característica. De novo, o terceiro movimento. Surgiu uma palavra: invejosa.
Quarto movimento. Ressonância. Cláudia cotejou a palavra invejosa com o felt sense. Invejosa seria a palavra certa? A sensação é isso? O felt sense e a palavra aparentemente combinavam, mas não perfeitamente. Pareceu que o felt sense disse: não exatamente inveja. Há inveja aí em algum lugar, mas... Ela experimentou como uma espécie de inveja e sentiu um pequeno movimento e a respiração que a fez saber que era esse o gancho no felt sense. Ela repetiu e era mesmo. Quinto movimento. Perguntando. Cláudia perguntou ao próprio felt sense: o que é essa espécie de inveja? Ela deixou a pergunta chegar ao vago felt sense, que se agitou um pouco. O que é isso? Perguntou quase sem falar. E então, de repente, veio a mudança. Espécie de inveja. É mais como uma sensação de ser passada para trás. Esse veio como uma sensação de movimento ampla e satisfatória. O corpo de Cláudia lhe dizia que ela estava infeliz, com o fato de que sua carreira estava sem perspectiva. Sexto movimento, acolhendo. Quando Cláudia tentou ficar com alívio dessa mudança, teve de protegê-la das vozes que logo a atacaram. Você não devia se sentir assim, você tem a sorte de estar empregada como professora. E também, como vai deslanchar a sua carreira, você sabe que não há o que fazer. Cláudia refutou todas essas vozes. Isso pode esperar, disse. E voltou a sentir a nova abertura. Ser deixada para trás. Será que ainda sinto isso? Sinto, sim. Aí está isso outra vez, é mesmo. É assim que eu me sinto. Outra rodada. Mas essa particularidade, a sensação de ter sido deixada para trás, era apenas a ponta do iceberg. Cláudia queria ver se a sensação a levava a uma mudança e um movimento maior. Por isso, refez o ciclo de movimentos de focalização. O que é essa sensação de ter sido deixada para trás? O que ela tem mesmo a ver comigo? O que é mais desagradável nela? Essa sessão de focalização durou no mínimo 20 minutos. Quando terminou, Cláudia sentiu-se bastante renovada. O teor do seu problema havia mudado, de modo que ela mudou. Ela e Fernando conversaram com calma sobre a sua vida e o futuro. A travessa quebrada foi esquecida. Essa sessão de focalização não fez desaparecer o problema da oposição entre a carreira de Cláudia e sua função de mãe, mas deu início a uma série de mudanças internas benéficas. As sessões seguintes lhe revelaram mais sobre ela mesma e ajudaram a sair do atoleiro em que estava. Fim do item 4 da segunda parte.